Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o segredo do sucesso. Mas o que realmente é sucesso? Você acha que sucesso é apenas encontrar a melhor profissão, ter uma vida de luxo, carros, riquezas? Ou você acha que sucesso está ligado a encontrar algo, fazer algo que faz sentido para a tua vida? E não fazer algo relacionado ao que a sociedade acha que vai ser mais viável para aquilo que você busca. E o primeiro fundamento para se atingir sucesso é o poder pessoal. O poder pessoal é a capacidade de utilizar conscientemente aquilo que você já faz naturalmente, aquilo que já existe dentro de você. E o poder pessoal está ligado à disciplina, visão, foco, direcionamento de energia, capacidade e muito entre outros. O poder pessoal está totalmente ligado nessa capacidade de você utilizar aquilo que você já tem naturalmente dentro de você e você trazer a consciência de como você tornar isso em sucesso. E o poder pessoal, ele tem 3 pilares, mas existe um ponto que as pessoas confundem, que todo ser humano simplesmente nasce com poder pessoal. E não. Nós precisamos desenvolver esse poder pessoal. Porque se todo mundo já nascesse com esse poder pessoal, sabendo o que necessariamente precisaria fazer para ter sucesso, não existiria pobreza. Eu não estou falando de pobreza externa, estou falando de estado de ser. Sucesso, abundância, riqueza é aquilo que você é dentro, não é aquilo que você é fora. Se você confunde isso, você sempre vai estar numa busca constante com algo que não faz sentido para você. O primeiro pilar do processo de poder pessoal é algo que eu chamo de aptidão. É aquilo que você faz naturalmente, certo? Algo que você faz naturalmente. Você não precisa de ninguém para te mostrar como fazer. Você apenas expressa. Vamos dizer que você é uma pessoa que é um comunicador. Você é uma pessoa carismática. É um comunicador. Você tem isso aqui naturalmente. Ninguém te ensinou a ser esse comunicador, certo? Porém, você tem que entender que aptidão, ela não é algo habilidoso. Você é um comunicador por natureza, porém você não tem uma habilidade de comunicar para dezenas de pessoas. Você trava, você não consegue. E isso é voltado na questão da habilidade, certo? A aptidão é algo natural e a habilidade é algo que se desenvolve, é um desenvolvimento. E a aptidão te mostra o quê? Um potencial que tu tem, certo? Te mostra um potencial, porém a habilidade transforma esse potencial em competência, certo? Torna esse potencial em competência. Daí, quando você desenvolve a habilidade em cima de comunicação, você se torna alguém competente. Vamos dizer que você praticou comunicação por anos. Feito, eu venho praticando minha comunicação. Ano passado eu fiz 300 lives de 1 hora cada live todo santo dia. E isso desenvolveu minha comunicação. Então, eu nasci com essa habilidade natural, essa aptidão natural de comunicar, só que eu não tinha a competência de utilizar isso de uma maneira profissional, certo? E isso está relacionado, vocês vão entender porque isso está relacionado a sucesso. Daí, o segundo pilar está relacionado com energia, certo? Energia ou paixão. Tá de vermelho aqui, paixão. Primeiro pilar, segundo pilar. O segundo pilar está relacionado com paixão, certo? Aquilo que te dá aquele fogo que traz energia para tu fazer aquilo que tu tá tornando real. É aquilo que
te dá aquele senso de perguntar o que é que te faz continuar, o que é que te mantém naquilo, certo? Ou que tipo de problema tu consegue resolver. O que desperta a sua curiosidade. Você tem que entender isso, certo? Depois que você descobre a sua aptidão, certo? Você tem que entender que tem algo que te dá prazer de fazer. E é onde a paixão surge, certo? Algo que te dá prazer de fazer e você faz sem que ninguém te force, sem que ninguém às vezes te pague. Tu faz porque tu gosta. Porque muitas das vezes você é bom em algo, mas nem sempre aquele algo te dá energia, te dá aquele gás para tu utilizar, certo? E se tu tá fazendo algo que tu não sente prazer, muitas vezes tu tá ali pelo quê? Money, pelo dinheiro. Só que aquilo ali vai te trazer um vazio, tu não tá fazendo aquilo porque tu gosta. E dinheiro por dinheiro, dinheiro por dinheiro, vai chegar uma hora que vai ter um vazio. Tu não vai estar conseguindo preencher aquela luxúria que tu está buscando, aquela prosperidade naquele sucesso ali. E o segredo do sucesso é você entender esses pilares. Se você não entende aquilo que sustenta a tua persistência, aquilo que te dá paixão, tu não vai conseguir continuar firme até que tu consiga atingir teu sucesso. Tem uma passagem na Bíblia que fala que como consciência, vou falar no meu entendimento, como consciência devemos seguir o direcionamento do despertar, sem deixar nos desviar para o lado esquerdo nem para o direito. Porque os desviamentos são o quê? A desconexão do externo. Aquela busca constante pela dualidade, pela separação. E ao continuar no processo ali da consciência firme naquilo que somos, a gente vai chegar no nosso ponto de elevar o nosso nível de consciência e ali receberemos nossa recompensa, certo? E o processo de sucesso é isso. É você entender que tem algo que te faz bem, é algo muito pessoal, certo? O sucesso é muito pessoal, você tem que desenvolver algo que faz bem para você. Entender que a aptidão daquilo que você faz natural tem que se tornar uma habilidade para que você execute. E você vai ter que encontrar algo que te dá paixão, certo? Qual problema tu consegue resolver, quais pessoas que tu vai conseguir ajudar, o porquê tu se sente prazeroso fazendo aquilo. E essa aptidão se tornando uma habilidade e trazendo essa habilidade para paixão, você consegue direcionar algo que te faz bem, que vai chegar no próximo ponto que vai ser o rentável, a renda. A terceira aptidão vai ser isso, renda. Certo? E a terceira aptidão vai ser renda. Você chegou na parte de aptidão, paixão e vai chegar no próximo ponto que é renda. Se você entende todos esses pilares, você transforma tudo que você vai fazer um dia em sucesso e rentável, certo? Aquilo que você está fazendo, que você tem prazer de fazer, você tornou aquilo uma habilidade. Então você está fazendo muito melhor do que as pessoas fazem e você está fazendo algo que você gosta. Nada mais justo do que você tornar aquilo rentável, para que você tenha renda em retorno daquilo que você vem fazendo. Aí você tem que gerar a pergunta: como eu faço aquilo, ou como que eu pego aquilo que eu faço muito bem e como eu torno aquilo rentável? Como aquilo que eu faço bem vai se tornará algo que é um solvedor de problema para outras pessoas. E se eu resolvo um problema para ti, nada mais justo do que tu me pagar por isso. E o segredo do sucesso é você entender isso. Pegar uma coisa que você faz naturalmente bem, tornar aquele potencial em algo como competente, porque você tornou habilidade, e aquilo que você faz naturalmente bem se tornar algo que você tem paixão de fazer, e ao tornar aquilo paixão, você tem que ver o que é necessário fazer para que aquilo se torne rentável. E o que é que você consegue tornar algo rentável? É você pegar essas duas coisas e transformar isso em algo que vai resolver problemas para outras pessoas, certo? E por que você entender que apenas descobrir qual é o seu talento e qual é a sua paixão, talento é aptidão, são as mesmas coisas, e qual é a sua paixão não vai resolver seus problemas na questão de renda, você tem que entender que é preciso transformar tudo isso em algo de valor.
E quando você faz algo que resolve o problema de alguém, aquilo atende uma necessidade que, consequentemente, vai gerar um valor, que existe um valor naquilo. Se eu resolvo um problema, eu sou recompensado por aquilo, e se eu sou recompensado é porque gerou um certo valor. E esse é o ponto do sucesso, é você entender que tudo que você faz naturalmente, aquilo que você gosta de fazer, mas tornando aquilo em algo rentável, vai ter um certo valor e você consegue ter sucesso na vida. Então o segredo do sucesso está relacionado com isso. É você entender que sua habilidade mais paixão é igual a renda, só que você tem que fazer com que essas três coisas se tornem algo de valor. E nada mais justo você entender esse valor. Tem muitas pessoas que não conseguem cobrar um valor justo por aquilo que eles fazem. É você entender que o que você faz está gerando um certo valor para aquela pessoa e aquela pessoa está resolvendo alguma coisa que seria importante para ela. E nada mais justo que você saber cobrar aquilo e não ter vergonha de cobrar o valor verdadeiro, certo? E aí entra uma coisa que eu vou trazer para vocês que eu chamo de lei da tripla convergência. A lei da tripla convergência é quando você pega, tá até de vermelho, talento ou aptidão, certo? Talento, mais paixão. Já pensou você talentoso e tendo paixão de fazer aquilo ali, gera sucesso ou não? Mais renda. Você faz algo que você tem talento, você faz melhor do que qualquer pessoa, não tem ninguém fazendo aquilo da maneira como você faz, e você torna esse talento em algo competente, porque você gerou uma habilidade, você não está mais fazendo naturalmente, você tornou aquilo habilidoso e você faz de uma maneira com que ninguém consegue fazer. E daí você está fazendo algo que você gosta, que você tem paixão de fazer, mas a renda. Então você faz algo com facilidade porque você tem um talento, você transformou aquele talento em habilidade e aquilo está conduzindo com algo que você gosta, que tornou-se em uma paixão, certo? Que te dá energia, que te dá aquele gás. E que está tudo convergido na questão da renda. E quando eu falo a lei da tripla convergência, é você entender que o objetivo não é simplesmente encontrar uma profissão, é encontrar um ponto onde esses três senhores, senhoras se encontram. E quando você encontra algo que você faz naturalmente, com algo que te dá energia, tu consegue tornar isso o quê? Rentável. Consegue tornar isso rentável. Porque tu tá fazendo aquilo tão bem, tu tá resolvendo problemas para outras pessoas. E tu tá sendo recompensado por isso. E esse é o segredo do sucesso. E daí tem os erros que se você inverte essas ordens, que você não consegue encaixar as três, que faz com que você não consiga atingir sucesso. Mas sucesso tá relacionado a esses três pontos aqui. Tu entender que tu tem um talento e que esse talento pode ser direcionado com algo que tu tem paixão de fazer e que esses dois juntos podem se tornar em algo rentável. E o segredo do sucesso está relacionado com isso. Talento, paixão, renda. Se tu faz algo naturalmente, e se tu torna isso naturalmente, que é algo que tu gosta de fazer, com algo que te dá paixão, isso ali se torna rentável. E o segredo do sucesso é um estado interno, mas é você entender que aquilo que eu busco não é apenas pelo dinheiro, e sim no que eu posso resolver para outras pessoas. Se eu consigo resolver algo para outras pessoas, eu serei recompensado por isso. E se eu pego meu talento e torno meu talento em algo que eu gosto de fazer, isso será rentável para mim. E as pessoas que entendem essa lei da tripla convergência, e quando elas se cruzam ali, você encontra a coisa certa que você deve fazer para outras pessoas e tornar o problema delas em algo que você tem a solução e você será recompensado por isso. E se você busca sucesso, entenda esses pilares, entenda que sucesso não é encontrar apenas uma profissão, e sim fazer algo que tu faz naturalmente e tornar aquilo que faz sentido para ti, que te dá energia. E isso vai se tornar rentável. E esse é o vídeo de hoje.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e passe adiante. Eu te vejo no próximo capítulo.